A liturgia deste domingo dá início ao belíssimo tempo do Advento, um tempo que torna presente a esperança e a espera da vinda gloriosa do Senhor Jesus e da instauração do seu reino de justiça e paz. É um tempo que nos abre um horizonte de esperança. Nesse primeiro domingo, o Evangelho de Mateus nos coloca diante do convite que Jesus faz a seus discípulos e discípulas. Ficai atentos, ficai preparados. É um convite que está no coração da espiritualidade do Advento, que tem como tema central exatamente o tema da espera e que convoca, dessa forma, a uma atitude de vigilância. O Senhor, que já veio ao encontro da humanidade no evento histórico de Jesus de Nazaré, continua vindo constantemente na vida de cada discípulo, de cada discípula do reino, que vive e celebra a sua fé na esperança de sua vinda gloriosa e definitiva. E a passagem do Evangelho de Mateus, que meditamos nesse domingo, é precedida por uma incerteza quanto ao dia e quanto à hora da vinda do Filho do Homem. Nos diz o seguinte: quanto ao dia e à hora, ninguém os conhece, nem os anjos do céu, nem mesmo o Filho. Porém, também nos oferece uma garantia: só o Pai conhece. E essa garantia é um convite a meditar o Evangelho de hoje com o nosso coração cheio de confiança em Deus Pai, que em seu amor está presente e atuante entre nós e prepara a chegada plena de seu reino sobre nós. Jesus dá a seus discípulos em seu tempo e também a nós hoje instruções importantes de como prepararmos para a sua vinda através de 3 imagens. Uma primeira imagem, que é a imagem do dilúvio, no tempo de Noé, em que as pessoas não perceberam o que estava por acontecer enquanto não aconteceu e não prestavam atenção também aos sinais, tanto do que poderia vir, como inclusive os sinais dados por Noé, que preparava uma saída para a situação difícil que previa. Uma segunda imagem é a de 2 homens e 2 mulheres em meio ao trabalho cotidiano que se deparam com destinos diferentes, aos quais também não perceberam como possibilidade. E uma terceira imagem, o dono da casa, que não consegue prever quando o ladrão virá. Se percebesse, poderia se precaver e evitar o roubo. Toda a instrução que Jesus dá no Evangelho de hoje, através dessas imagens, culmina num convite insistente que perpassa o texto. Portanto, ficai atentos, porque não sabeis o dia em que virá o Senhor. Ficai preparados. Esse é o apelo, essa é a principal chamada de atenção. As 3 imagens que guiam a reflexão são um convite, são um chamado a revitalizarmos em nós a atitude de vigilância e de discernimento que é própria de quem abraçou o seguimento de Jesus como projeto de vida. Assim, o Evangelho nos convida a uma tomada de consciência e a prestar atenção aos sinais do nosso tempo, a discernir em meio à realidade em que vivemos a presença de Deus que vem sempre de novo ao nosso encontro com seus apelos. Ampliando essa reflexão, a primeira leitura de Isaías, capítulo 2, versículos 1 a 5, nos oferece pistas significativas que impulsionam a esperança e convidam à conversão. Nela encontramos uma profecia de Isaías pronunciada num tempo de grave crise política, social e religiosa que já está descrita lá no primeiro capítulo. Jerusalém está imersa numa situação de assassinatos, violência, injustiças, corrupção, o que, como dissemos, está escrito já no capítulo que antecede essa profecia. Aqui Isaías exorta o povo e suas lideranças à conversão, dizendo: cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, respeitai o direito, protegei o oprimido, fazei justiça ao órfão, defendei a viúva. Agora, na passagem lida neste domingo, ele mostra que além dessa mudança pessoal, também podemos crer na transformação, que a transformação da realidade depende, sobretudo, de uma intervenção de Deus na história. Diante desse cenário, a visão de Isaías indica um futuro de esperança não só para Judá e Jerusalém, da qual ele está falando diretamente, mas também
para toda a humanidade, um futuro que contempla um movimento de busca por parte dos povos que se põem em peregrinação rumo ao monte, em busca de encontrar-se com Deus, deixando que Ele mostre seus caminhos e ensine a cumprir seus preceitos. Aqui é importante lembrar que o monte, a montanha, sempre aponta para um lugar privilegiado de encontro com Deus. Também podemos nos perguntar já aqui quais são os lugares privilegiados do nosso encontro com Deus. Certamente temos esses lugares especiais na comunidade que celebra, mas também, sempre de novo, em meio à realidade na qual vivemos o nosso cotidiano com seus desafios e com suas possibilidades. Do encontro com Deus, como vemos nessa passagem de Isaías, vem a paz, e os instrumentos de violência que causam crise, causam o caos social, político, religioso, esses instrumentos de violência se transformam em ferramentas que produzem vida. Retomando o convite do Evangelho, a vigilância e discernimento em confronto com essa primeira leitura, nós encontramos uma provocação a dar atenção à realidade em que vivemos, a tomar consciência de nossa responsabilidade diante dela. Olhando para o Evangelho, vemos que os contemporâneos de Noé nada perceberam, nem os sinais de uma iminente catástrofe, nem os sinais do movimento de Noé em busca de saída. Nós, hoje, vivemos também em meio a uma grande crise que põe em risco as possibilidades de vida, não só no presente, mas também com relação ao futuro. E aí podemos perceber e conhecer muitas situações de risco e ameaça à vida como um todo. Que apelos de Deus discernimos em meio a essa realidade que nos cerca? Essa é uma pergunta que podemos nos fazer. Como aqui agora podemos assumir o compromisso com o projeto de Deus para com a humanidade, para com toda a criação? Como podemos fortalecer aqui agora uma esperança engajada que nos põe em movimento e nos compromete com a transformação da realidade, contribuindo na superação das situações de injustiça e violência, contribuindo na construção da paz? E, finalmente, podemos destacar aqui a mensagem de Paulo à comunidade dos Romanos, na segunda leitura, que reforça para nós o convite a despertar e a entrar numa dinâmica de conversão que começa em nós mesmos. Ele nos convida a despir-nos de tudo aquilo que significa trevas em nossa vida e a vestir-nos das armas da luz, a revestir-nos do Senhor Jesus, a proceder honestamente porque a salvação está próxima. A salvação de Deus vem ao nosso encontro aqui agora, ela se faz próxima de nós. Como nós nos dispomos a participar desse projeto de salvação? Então, que o Advento seja para nós um tempo fecundo de reflexão e oração à luz da Palavra de Deus, que nos visita aqui agora, para nos orientar e conduzir em nosso dia a dia. E que seja também um tempo de assumirmos gestos concretos que nos ajudem a aprender sempre de novo a fazer o bem e nos colocar a serviço do cuidado da vida. Um bom Advento.